Amém. Louvado seja Deus. Quero convidar você para nós abrirmos nossas Bíblias. Para você que usa o aplicativo do celular, convido você a abrir o seu aplicativo e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículos de 22 até o versículo de número 33. Efésios, capítulo 5, versículos de 22 a 33. Vamos então ler a palavra do nosso Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar suas mulheres, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Este texto ele é muito usado e, de acordo com o contexto que nós vivemos, às vezes ele é um pouco interpretado errado. Entendemos que a cultura em que nós vivemos, ela não compreende o significado de algumas palavras e acaba levando esse significado a ferro e fogo. Então, hoje nós queremos entender a característica dessas palavras, entender o que Cristo tem para falar aos nossos corações, para que nós possamos, dia após dia, melhorar para a glória de Cristo Jesus. A palavra que caracteriza a esposa aqui é submissão. Essa palavra ela é colocada nesta carta. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios por volta de 60 depois de Cristo. Aqui, nesta mesma carta, também nós encontramos uma palavra que caracteriza o papel do marido. E o papel do marido caracterizado aqui é por amor. O papel da mulher é submissão e o papel do marido é o amor. Essa carta, o apóstolo Paulo está escrevendo e ele utiliza submissão e nós precisamos entender o que significa essa palavra submissão. E precisamos entender também o que significa essa palavra amor. Então a pergunta que nós precisamos fazer agora é: o que significa a submissão? E nós respondemos da seguinte forma: submissão é entregar-se a alguém. Mas o que significa amor? Amor, ele significa entregar-se por alguém. Olha que interessante. Se nós formos analisar essas duas respostas e nós olharmos com muito carinho para elas, nós temos
aspectos aqui extremamente importantes na nossa vida. Qual é esse aspecto que eu quero citar? Que tanto a submissão quanto o amor, eles têm o mesmo significado. Que significado é esse? É o significado de um amor mútuo entre o homem e a mulher, entre o seu esposo e a sua esposa, entre o ato de você entregar-se ao marido e o marido entregar-se pela esposa, pela sua amada. Portanto, entregar-se por alguém é fazer como Jesus já fez. Jesus, ele entregou a sua vida pela igreja. O marido tem que se entregar pela esposa. O marido tem que amar verdadeiramente a esposa. O marido tem que doar-se verdadeiramente para a esposa, para a sua família. Então, esse significado ele é maravilhoso. A submissão da mulher, ela precisa ter, mas também o marido precisa amar a esposa verdadeiramente. Aqui nós não estamos falando de uma submissão de se colocar força, autoridade esmagadora, uma autoridade que neutraliza a mulher, algo que derruba ela. Nós estamos falando de uma submissão de amor, de amar verdadeiramente. Olha, Cristo Jesus, quando ele esteve aqui, ele não precisaria morrer por nós, porque nós não merecemos nada. Nós não temos nada, mas ele morre para a glória de Deus. E nós somos amados por Cristo para a glória de Deus. Então, maridos devem amar as suas esposas para a glória do Senhor. Esposas devem ser submissas a seus maridos para a glória de Deus. E é nesse sentido que nós vamos exercer este texto hoje, num amor mútuo, verdadeiro e sincero entre a esposa e o marido. É este amor. Então, talvez você ainda é solteiro, mas escute essa palavra, porque um dia você irá casar. E você precisará amar a sua esposa para a glória de Cristo. O casamento é para a glória do Senhor. A sua vida é para a glória de Deus. A família é para a glória de Deus. Os filhos são para a glória de Deus. Então nós precisamos aprender a pautar as nossas vidas de acordo com as Escrituras. Então nós precisamos amar verdadeiramente a esposa, e a esposa deve ser submissa ao marido, e é nesse sentido do amor. Homens, maridos, as suas atitudes com a sua esposa são colocadas aqui no apóstolo Paulo. Ele escreve aos Efésios dizendo como que nós devemos andar e caminhar, como que nós devemos olhar para nossas esposas e como que nós devemos amar as nossas esposas. E essa relação é colocada aqui a partir de alguns verbos que nós encontramos entre os versículos de 24 e 23. Observe que esses verbos que são colocados aqui nesses versículos são verbos extremamente fortes. Primeiro nós encontramos aqui o verbo amar. Depois nós encontramos o verbo entregar. Depois nós encontramos o verbo santificar. Encontramos o verbo também purificar. Esses verbos que nós achamos aqui. E por último, nós temos bem no início do versículo 27, o verbo apresentar. Observe que esses verbos ele tem uma relação muito importante quanto marido para a esposa. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O marido deve dedicar a sua vida como Cristo dedicou a vida à igreja. O amor de Cristo pela igreja, ele foi um amor proposital. O amor de Cristo pela igreja foi um amor sacrificial. O amor de Cristo pela igreja foi um amor santificador. Foi um amor altruísta. Foi um amor abnegado. Ele foi perseverante. Ele não foi egoísta. Muito pelo contrário, ele foi um amor devoto, um amor de proteção, um amor que visou o bem. Cristo amou a sua igreja visando o bem da igreja. Cristo amou a sua igreja visando o bem de cada um de nós. Cristo ele não amou de forma egoísta. Pelo contrário, ele amou de forma plena a cada um. E é assim que o marido deve amar a sua esposa. O marido deve proteger a sua esposa. O marido deve ter que proteger ela das tentações que existem no mundo. E é para isso
que o marido, ele deve olhar para a esposa e amá-la verdadeiramente, assim como Cristo amou a igreja. O amor, ele visa a felicidade do próximo, ele visa a sua plenitude no amor, da felicidade para com o próximo, para com a pessoa amada. Portanto, nessa manhã, o tema que eu quero tratar, e nós encontramos aqui no texto bíblico, o tema que eu quero colocar hoje aqui, está no versículo de número 25, bem no início, que ele chama assim: maridos, amai vossa mulher. Marido, amai vossa mulher. Portanto, esse é o tema que nós vamos tratar esta manhã. E, como eu disse, esse amor tem que ser mútuo. O amor que o marido tem pela esposa, e a esposa tem que amar o marido, e o amor que ela tem pelo marido, ele é colocado na forma de submissão, de um amor verdadeiro. Então nós vamos usar 3 pontos aqui, dentro deste texto que nós estamos lendo em Efésios, capítulo 5, versículos de 22 até o 33. E os 3 pontos que eu quero tratar aqui, eles vão ser distribuídos da seguinte forma: o marido, ele ama a sua esposa, ele ama a sua mulher, e se ele ama a sua mulher, ele cuida dela. E ele cuida dela de que forma? Ele cuida dela na sua vida espiritual, ele cuida dela na sua vida emocional, e ele cuida dela na sua vida física também. Então o marido, ele tem esse dever de cuidar da sua esposa. Olha só, se nós olharmos aqui no versículo de número 26, nós vamos começar a perceber o que o Senhor fala para cada um de nós. Porque o versículo de 25 está dizendo: marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e Cristo deu a sua vida pela igreja. Cristo deu a sua vida por ela. No versículo 26, nós encontramos: ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a com águas, purificando-a com a sua palavra. Meu amado irmão e minha amada irmã, o marido deve cuidar da vida espiritual da sua esposa. O marido deve dedicar a sua vida e ministrar sobre a vida da sua esposa. O marido, ele é responsável pela vida espiritual dela e de seus filhos. Ele é o sacerdote do lar. O marido, ele precisa buscar a santificação de seus filhos e de sua esposa. Ele precisa ensinar, ele precisa conduzir, ele precisa mostrar, ele precisa estar junto, porque ele é responsável pela vida espiritual de sua família. Ele deve ser uma pessoa que exerça grande influência espiritual sobre seus filhos e sobre a sua esposa. Ele deve ser uma bênção na vida de sua família, na vida da sua esposa, na vida daqueles em quem Deus colocou e confiou a ele para que ele cuidasse e para que ele dedicasse a vida dele para a glória do Senhor. O marido, ele tem que ter a responsabilidade de guiar os seus filhos para a glória de Cristo Jesus. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que tudo está sendo relativizado, inclusive a família, e a família tem sofrido por isso. O marido, ele é responsável para cuidar dela. Quando nós olhamos para Jó e vemos algo interessante que acontece em sua vida. Jó, ele tinha perdido todos os seus filhos. Jó, ele estava doente. Jó, ele estava passando por grande dificuldade. E então a sua esposa olha para ele e diz: Jó, você ainda adora esse seu Deus, você perdeu todas as coisas. Você perdeu sua saúde, você perdeu seus filhos, você perdeu as suas riquezas, e você ainda continua adorando. Mas Jó demonstra algo fantástico, porque Jó olha para sua esposa e diz: você fala como uma louca. Jó estava ministrando sobre ela. Jó estava dizendo para ela: olha, não importa o que aconteça, nós vivemos para a glória de Deus. Deus, ele nos deu, Deus, ele pode tirar, e nem por isso ele deixa de ser Deus. Marido, você tem que ser sensato. Homens, vocês têm que ser sensatos. Nós, homens, devemos ser sensatos.
Nós, homens, devemos guiar as nossas famílias. Nós somos responsáveis por elas. Hoje não tem se criado mais homens para assumir famílias. As famílias estão se perdendo porque não tem um sacerdote no lar que guia a sua família, que conduz a sua família. Pai e mãe, eu sou pai e eu sei a importância que tem de nós guiarmos nossos filhos. E quando nós amamos a nossa esposa verdadeiramente, os filhos são influenciados por isso. Isso é ser sacerdote, é dar o exemplo. Se um filho vê uma mãe brigando e um pai brigando, o que você acha que esse filho vai ser quando crescer? Se um filho não encontrar amor nesta família, o que vai ser quando crescer? A família deve amar verdadeiramente uma a outra. Marido, você é o sacerdote do lar, cuide de sua família. Se um filho se desvia do caminho de Deus, isso não é culpa do pastor, não é culpa do presbítero, não é culpa do diácono, não é culpa da igreja. Isso é culpa do pai e da mãe que não guiou o filho pelo caminho que ele deve andar. Isso é culpa do pai que não deu o verdadeiro exemplo pelo caminho que o filho deve andar. Mas talvez o exemplo foi dado. Entenda uma coisa, se ele se desviou, ele teve exemplo dentro de casa. Você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é submissa. O marido ama verdadeiramente essa esposa, dedica a vida à família, tem tempo para a família, cuida da família. Esse filho voltará para os caminhos de Deus, porque o exemplo foi dado diante do Senhor. É importante o marido ser o sacerdote do lar e cuidar da vida espiritual de sua esposa e de seus filhos. Marido, você deve ser uma bênção na vida de sua esposa. Você deve ser uma bênção na vida de seu filho. Cuide da vida espiritual de cada um deles. Ministre sobre a vida deles. Ensine a palavra de Deus para o teu filho e para a tua esposa. Exerça a influência de amor sobre eles. Ame verdadeiramente a sua família, ame a sua esposa, porque Cristo deu a vida pela igreja. Ele amou a igreja verdadeiramente. Por isso, marido, ame sua esposa. Dedique-se a ela cada vez mais. Dedique-se a guiar dia após dia. Jesus dedicou-se à igreja. Ele limpou a igreja. Então é importante que nós, como maridos, possamos santificar a nossa família, ensinar o caminho em que eles devem andar. Mas um segundo ponto que nós temos aqui: marido, amai vossa mulher, cuidando da sua vida emocional. Nós também precisamos cuidar da vida emocional de nossos esposos. Nós precisamos também dedicar a nossa vida a cuidar de cada um de nossos filhos. E como que nós cuidamos da vida de nossas esposas? A palavra de Deus nos mostra no versículo de número 29, algo que nós precisamos ter em mente. Observe que se o marido fere o seu próprio corpo, se o marido faz mal para si, ele está estragando o seu corpo. Mas o que o homem tem que ter em mente é que se ele fere a esposa, ele está ferindo a si. Se ele fere a esposa, ele está machucando a si. Por isso que a união de um homem e uma mulher torna-se um só. É um só corpo. É uma só carne. Quando cuidamos de nossas esposas, nós cuidamos de nós mesmos. Quando cuidamos de nossas esposas, nós cuidamos do nosso corpo. E o versículo 29 deixa muito claro. Porque não há uma pessoa que odeia o seu próprio corpo de se ferir.
Isso não tem um ódio próprio. Nós precisamos ter amor pela nossa esposa como nós amamos a nós mesmos. Porque quando nós alimentamos o corpo de forma adequada, nós alimentamos o casamento, nós alimentamos a esperança, alimentamos o amor. E nas dificuldades do casamento, porque é muito comum acontecer dificuldades, são superadas. Porque o amor está alimentando, a vida emocional está sendo alimentada, fortalecida, e o alimento fortalece. Como eu disse no primeiro ponto, a vida espiritual, ela tem que estar fundamentada, e o marido é o sacerdote do lar. Se ele auxilia a sua família, o amor vai superar todas as coisas. A vida emocional de sua esposa, ela vai estar calçada, ela vai estar fortificada. E então, ela conseguirá passar com o marido pelos problemas que acontecem no dia a dia. O marido, quando ele maltrata a sua esposa, ele está maltratando a si. O marido, quando ele é rude com a esposa, ele está sendo rude com si. O marido, quando ele abusa da sua esposa, porque ele tem uma autoridade, ele está abusando de si. Porque essa autoridade não é uma autoridade que rebaixa ninguém, mas é um amor mútuo entre ambas as partes. Muitas das vezes, o homem é rude com a mulher. O homem maltrata a mulher. E isso não é bíblico. Porque uma família cristã, ela olha para Cristo, ela vê o que Cristo fez, e ela reproduz isso dentro de sua casa. Você precisa alimentar, cuidar de sua esposa. Precisa dedicar-se a ela, ter tempo para ela, cuidar dela, dar atenção, ser carinhoso. Usar de palavras que tragam tranquilidade e paz. Você precisa conduzir a família para ser fiel em Cristo Jesus. Precisa conduzir a família, porque a família bem cuidada, a esposa bem cuidada, a vida, ela adora a Deus, a família, ela adora a Deus e consegue se crescer junto para a glória de Cristo. Nós não devemos descuidar de nossas esposas. O homem que descuidar do seu corpo, ele está descuidando da sua saúde, ele está prejudicando a sua saúde. O homem, quando ele vai para a academia, ele vai para ter uma vida mais saudável. O homem deixa de tomar algumas bebidas para que tenha uma vida mais saudável. Ele deixa de comer certos alimentos para que tenha uma vida mais saudável. Se você amar a sua esposa verdadeiramente, a sua esposa será submissa, ela amará você também. Porque se você não machucar o corpo da sua esposa, você não se machucará. A nossa vida tem que glorificar a Cristo, tem que glorificar o nome de Deus. Nós devemos cuidar de nossas famílias. Cristo cuidou de cada um de nós. Cristo transmitiu paz, transmitiu alegria. Ele não descuidou dos seus. Nós somos discípulos de Cristo e não devemos descuidar de nossas esposas, de nossa família. Homens, sejam responsáveis e cuide de vossa família, cuide de sua esposa. Nós vemos hoje que existem muitas esposas que são viúvas, com o marido vivo. Porque o marido não entendeu que o casamento é deixar de lado aquela vida de solteirice. Porque ele chega em casa, ele vai para frente da televisão. Ele chega em casa, ele vai para frente do computador. Ele chega em casa, ele vai para o celular. E ele não cuida de sua família. Essa esposa, ela é viúva do marido. A nossa alegria tem que estar em conduzir a família para a glória de Cristo. Esposas têm sido viúvas de maridos vivos. Maridos que querem viver ainda solteirices.
Maridos que acham que o lar é um hotel, onde chega, come, troca de roupa, dorme e sai novamente no outro dia. Marido, cuide de suas esposas. Quando você casa, quando você une, você não pode descuidar, porque a vida emocional, ela tem que estar muito bem amparada, e nós, homens, somos responsáveis por isso. Tenha certeza que se seguimos os preceitos bíblicos e amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, as nossas esposas, elas nos amarão em submissão. É isso que submissão significa, amar. Olha só, Cristo, Ele entregou a vida por nós. E nós amamos a Cristo por isso. Nós o adoramos por isso. Nós dedicamos momentos de louvor e adoração a Cristo. Então, marido, se você amar a sua esposa verdadeiramente, a sua esposa o amará. Porque ele vai ter um marido que ele é sacerdote do lar. Um marido que cuida da vida emocional dela. E este marido que cuida da vida emocional, que é sacerdote do lar, é o marido que cuida da vida física da esposa. Aqui no versículo 29 ainda continuamos vendo isso. Nós vemos aqui no versículo 29 que cada um, ele que cuida do seu corpo, assim como Cristo faz com a igreja. E como é que você cuida da vida física da esposa? Você cuida da vida física da esposa cuidando daquilo que ela se alimenta, daquilo que ela recebe. É o que você faz para ela. É o que eu faço para minha esposa. Um homem, ele faz dieta. O homem come algumas coisas para ter prazer. Então precisamos dar prazer para nossas esposas. Precisamos nos alimentar corretamente. Quando nós ingerimos alimentos e não pensamos naquilo que pode prejudicar a nossa saúde, nós deixamos de cuidar de nossas esposas. Precisamos dar prazer para ela. Qual é o prazer que nós damos para a esposa? É no trato. É na forma em que nós valorizamos ela. A mulher precisa ser valorizada também. A mulher precisa ser reconhecida também. A mulher precisa que nós olhemos para ela e possamos valorizar por aquilo que ela é. E ela é uma mulher que dedica ao lar, que dedica ao marido, que dedica aos filhos, que muitas das vezes trabalha fora e ainda ajuda dentro de casa o marido. Mas a responsabilidade do marido é de cuidar de sua esposa. A responsabilidade do marido é cativar, ser criativo, sempre estar presente, alegrando-a, sempre agradando a esposa, dando a ela conforto, para que ela olhe para o marido e tenha prazer em amá-lo, porque ela se sente protegida pelo marido. Quantos maridos não acariciam suas esposas? Muitos casamentos têm sido desfeitos, porque os maridos não têm acariciado. E isso é não cuidar da vida física dela. Cuide da sua esposa, seja um cavaleiro, um homem romântico. Seja gentil. Ser gentil com ela é importante. Tenha ternura com a esposa. Cuide verdadeiramente dela. Nós não podemos deixar com que a vida familiar do mundo falida entre dentro da igreja. Homem, seja carinhoso com a sua esposa. Nós vivemos em uma época em que está sendo enfraquecido a família. Nós vivemos em uma época em que está se distorcendo, aonde os divórcios dentro da igreja são tão grandes quanto os que acontecem no mundo lá fora.
E isso denota que nós não temos sido cristãos, não temos sido sacerdote do lar, não temos dedicado a nossa vida às nossas famílias, não temos cuidado de nossas esposas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, homem, você que está ouvindo esta palavra, dedique a sua vida à sua esposa. Dedique a sua vida aos seus filhos. Tenha tempo para eles. Deixe de lado o celular, deixe de lado o computador, deixe de lado o seu tablet e dedique tempo a eles. Não ache que uma vez na semana que você vai tirar para ficar com a família vai resolver. Não, dedique tempo. Todos os dias. Realize cultos domésticos. Seja um sacerdote do lar. Cuide da vida espiritual de sua esposa e de sua família. Dê alimento saudável a ela. Um esposo e uma esposa que se amam verdadeiramente, que são uma carne só. Os filhos crescem com exemplos dentro de casa de que serão homens futuros para a glória de Cristo. Mulheres futuras para a glória de Cristo. Nós somos responsáveis por aqueles que nós estamos criando. Nós somos responsáveis pelas atitudes daqueles que nós estamos conduzindo. Cuide de sua família, assim como Cristo cuidou da igreja, entregou a sua vida por cada um de nós. Para concluir, gostaria de encerrar com os últimos versículos. O versículo de número 30 diz assim, que nós somos membros do corpo de Cristo. Se nós somos membros do corpo de Cristo, nós devemos andar como Cristo andou, devemos viver como Cristo viveu, nós devemos amar como Cristo amou. Nós somos discípulos do Senhor. As Escrituras Sagradas deixam bem claro que um homem, quando ele deixa o seu pai e a sua mãe, ele se une à sua esposa. E quando eles se unem, eles tornam-se um só, uma única pessoa. E é por isso que ao se tornar uma única pessoa, quando você fere a sua esposa, você fere a si mesmo. Quando você fere a sua família, você fere a si mesmo. Porque você tem que cuidar da sua família. Porque são um só. Uma única pessoa nesta união. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo. Cristo e da igreja. Quando a nossa família ela está pautada nas Escrituras, quando o homem é sacerdote do lar, quando ele guia a sua família, ele está demonstrando Cristo através dela. Ele está falando de Cristo através dela. Por isso, para concluir, e é a última fala minha, nós precisamos entender que o marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. O marido deve amar a sua esposa como ele ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o seu marido. Um marido que cuida da esposa, que cuida da família, ele faz isso para a glória de Deus. O marido cuida da vida espiritual da esposa. O marido cuida da vida emocional da esposa. O marido cuida da vida física da esposa. Que nós possamos ser maridos que glorifiquem a Deus. Tem sido muito fácil falar para a mulher, sede submissa, mas precisamos também amá-las, assim como Cristo nos amou. Dedicar a nossa vida a ensinar a nossa família no caminho em que ela deve andar. Que essa palavra abençoe a tua vida, que abençoe a tua família, que abençoe a cada um de vocês. E que Deus nos fortaleça para sermos homens
que glorifique ao Senhor, sendo cada dia mais homens para a glória de Deus, tendo famílias para a glória de Deus.